Bom dia, meninas. Que semana abençoada, né? Que semana enriquecedora de aconselhamentos da parte do Senhor, né? E hoje não vai ser diferente. Mas vamos começar com oração, né? Depois, no final, eu vou fazer oração intercedendo pela sobrinha da Edna. Eu queria que vocês me lembrassem o nome da menininha que a Gisleia colocou ontem. Eu não lembro, mas a gente ora por ela também, né? Intercedendo. Vamos fechar os nossos olhos e elevar nosso pensamento ao Senhor. Pai amado, Pai querido, diante de Ti, da Tua santa e da Tua gloriosa presença, Pai. Hoje é o último dia da semana, desse devocional. Nós queremos agradecer, Senhor, porque foram tantos aconselhamentos, tanto aprendizado, Pai. E que hoje o Senhor também possa me usar como ferramenta, Senhor, para ser uma ponte de bênção na vida dessas mulheres, como essa palavra falou no meu coração, que reflita no coração delas também, na mente delas. Pai, que todo sono, que todo cansaço, que toda distração, Senhor, caia por terra. Que a tua palavra venha permanecer não somente em nossas mentes, mas em nosso coração, que ela venha frutificar, que ela venha dar bons frutos, Senhor, e que cada ensinamento dessa semana a gente possa pôr em prática, para que a gente possa, Senhor, ver a mudança, a transformação em nosso lar, em nossa família, em nosso ministério, Pai. Em nome de Jesus eu te peço que o Senhor abençoe o nosso dia, abençoe esse devocional e que o Senhor venha, meu Pai, falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Meninas, essa semana para mim foi uma semana desafiadora, comentei isso com a Lorena e com algumas pessoas aqui. Eu estava com sono excessivo, eu não sei se vocês viram minha carinha aí durante a semana. Hoje eu já levantei, fiz um cafezinho para despertar. Mas que semana abençoada, né? Que aprendizado. Eu tentei pôr em prática tudo que foi falado aqui. Sobre transições, tem sido um desafio para mim. Valentina começou a estudar, então eu creio que aqui cada uma está passando por tudo que foi falado essa semana. Eu falei assim, Senhor, que bênção, né? Esse livro eu não sei, assim, certo, a data eu acho que foi em 2023 que foi lançado, né? Se eu não me engano, e eu pensando em 2023, há 3 anos atrás, e ele está hoje uma ferramenta servindo para a nossa estação. Porque tudo que estamos passando, tudo que a gente está aprendendo, fala, uau, a gente está passando por isso agora, né? A gente está precisando agora. E a gente ficou com muita dúvida de continuar, né, nesse devocional. E cada vez mais o Senhor confirmando que é para esse tempo. Igual a Isadora falou ontem, tem tantas coisas que se repetem na Bíblia, né, nos evangelhos, as mesmas parábolas, mas é porque a palavra do Senhor tem que ser inculcada na nossa mente. A gente precisa, assim, tantas coisas que a gente precisa repetir, voltar atrás, para relembrar, né? Igual esse devocional, eu li ele em novembro, e eu falo assim, parece que eu nunca li. A gente aprendendo com uma com a outra, e tem sido incrível. E eu falo, não adianta só ouvir, a gente tem que pôr em prática, né? A gente tem que praticar, a gente tem que exercitar isso, né? Se a gente exercita o corpo, exercita tantas coisas, por que não exercitar, né, o que o Senhor tem nos ensinado? E a palavra hoje do devocional está em Jó, se vocês quiserem abrir, Jó 5, 17 e 18. Eu já vou lendo, que eu leio 2 vezes. Jó 5, 17 e 18. Como é feliz o homem a quem Deus corrige. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso, pois ele fere, mas trata do ferido. Ele machuca, mas suas mãos também curam. Vou ler novamente. Como é feliz o homem a quem Deus corrige. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso, pois ele fere, mas trata do ferido. Ele machuca, mas suas mãos também curam. E hoje a gente vai falar sobre o processo da cura, né? Foram falados tantos processos durante a semana, processo, né, da comparação, processo ali do cuidado, como a Cléo disse, das raízes, das transições, e hoje vai ser o processo da cura. E nós precisamos, né,
nos atentar, porque não adianta a gente fazer tudo certo e a gente estiver doente, se a gente estiver com uma ferida. E porque é como uma doença, né? O médico precisa diagnosticar a gente para poder passar a medicação. Então, esse processo da cura, nós precisamos, né, identificar a causa dessa ferida. O primeiro passo é identificar qual é a dor, onde está causando essa dor, né? E eu até notei que as feridas na alma e situações mal resolvidas, ela nos bloqueia, ela nos faz andar em círculo. Quando ela não nos paralisa, a gente até movimenta. Você fala, não, eu não tenho nada, porque eu estou movimentando. Mas nosso movimento não nos tira do lugar. Você vai ficar andando em círculo, né? Então, o primeiro passo para essa ferida ser curada é a gente identificar a causa, identificar aonde está aquela dor, onde está aquela ferida para que ela seja tratada, né? E eu separei aqui, né, 3 passos, né, 3 causas, né, dessas feridas. E a primeira causa que nos traz essa ferida, que nos causa essa ferida, é nós mesmos. É você, sou eu. Porque às vezes, né, pode ser o outro, mas a maioria das vezes somos nós. Como? Através das nossas escolhas. Toda escolha ela vai gerar uma consequência. Toda escolha. Então, independente se a escolha for boa, a sua consequência, você vai colher algo bom. Mas se for ruim, você também vai colher. A palavra do Senhor fala que ele nos perdoa, mas ele não nos tira, né, as consequências. Nós temos que passar por aquilo, porque foi algo que a gente plantou. É a colheita. Tem o plantio, mas há a colheita também. Então, às vezes a causa da sua dor é você mesmo, sou eu mesmo, são escolhas que a gente fez antes, no nosso passado. E vamos ter que passar pelo processo da colheita e aí a gente analisar, é isso que eu quero plantar novamente? É isso que eu quero que frutifique na minha vida, né? Então, o primeiro passo é identificar onde eu errei, qual foi a escolha que eu fiz que eu posso consertar, que eu posso fazer. O primeiro passo é esse. E o segundo é se arrepender, né? Dependendo da nossa escolha, tem que haver o arrependimento, tem que haver a confissão ali ao Senhor, para que a gente possa, né, terminar a nossa colheita e fazer um plantio diferente. E essa semana eu falei, Senhor, como foram só aconselhamentos, só coisas para nos fazer edificar mesmo, não tem como não colocar em prática e não dar certo, né? Cada fase é um processo mesmo, né? E como eu disse para vocês, eu estou vivendo esse processo de transição. Valentina está indo para a escola. Eu falei, gente, eu estou perdida essa semana. Porque você está acostumado com a rotina, vai mudar. É desafiador? É, mas é necessário, né? Tanto para o crescimento dela, para o meu, assim como tantas pessoas às vezes mudam de trabalho, aquilo você fica perdido, mas é assim. A transição, a mudança é necessária para o crescimento, né? E uma das causas é você, né? E quando as nossas escolhas elas são para alimentar a nós mesmos, a nossa vontade, isso vai causar uma insensibilidade à voz do Senhor, né? Então, o que as nossas escolhas, aonde as nossas escolhas estão nos levando? Essa semana até a Lorena falou que tudo que formos fazer, tudo tem que estar resumido e direcionado a Jesus, né? A nossa meta é Ele, é o reino. Então, está nos levando a Jesus, as nossas escolhas? Está nos trazendo para a próxima, né? Então, a gente se torna insensível à voz do Senhor quando a gente alimenta a nossa vontade. Essa semana foi uma semana que eu falo assim, eu amo, né? Esse tempinho chuvoso, de frio, tem gente que já prefere o calor. Mas só que também foi desafiador, porque acordar com aquele tempinho gostoso, a gente quer estar na cama, né? Mas qual foi a nossa vontade? Foi a vontade de Deus levantar, estarmos aqui reunidas e a gente está o quê? Plantando. A gente está plantando e a gente vai colher, né? Olha que lindo é essa constância.
Às vezes eu fico pensando, acho que a Lorena nem imaginava que ia durar tanto tempo esse devocional. Ela falou, vou tentar. Na mente, eu vou tentar. Deus mandou, eu vou fazer. Mas olha que lindo. Por quê? Porque todo dia, cada uma de nós escolhemos. Cada semana a gente escolhe. Não é só a Lorena. Porque se fosse só por ela, eu sei que aqui estava lotado. Mas não é. A escolha é nossa. Nós escolhemos estar aqui com ela. Nós escolhemos estar aqui com Jesus. Então, a gente alimentando a vontade de Deus. A gente está fazendo a vontade de Deus. A pastora, ela até cita aqui, né, sobre a lepra. A lepra, ela falou que um dia foi num leprosário, porque ela imaginava que a lepra era simplesmente só aquela doença de pele, mas ela foi lá e descobriu que a lepra, ela causa insensibilidade na pele. Então a pessoa se machuca, ela se queima, ela se corta e ela não percebe. E assim somos nós. Cada vez que alimentamos a nossa carne, não o nosso espírito, e não fazemos a vontade do Senhor, a gente se torna cada vez mais insensível à voz do Senhor. Então, as nossas escolhas vão ter consequências, né, piores, porque quando a gente faz a vontade de Deus, eu tenho certeza que a gente vai colher coisas boas. A gente vai colher o fruto certo. Então, para que a gente possa detectar essa ferida, o que a gente escolheu? Por que estamos hoje passando por situações, por alguma coisa, né, que a gente está passando nesse momento? Foi uma escolha nossa. Mas isso não vai permanecer, é um processo, isso passa. E a gente vai ter que ter a paciência de esperar o processo, né? A colheita ali, né? A colheita, para a gente poder plantar novamente. E todos os dias é uma escolha, é diária. A nossa escolha, a nossa vida é diária, né? Não é, hoje eu vou projetar. Você pode ter os seus projetos, mas é dia após dia, né? Dia após dia a gente tem que lutar. Então, hoje eu estou passando por algo, amanhã, como se diz, a Deus pertence. Amanhã é outro dia. Às vezes você planejou, você projetou o dia de amanhã. Só que às vezes sai do nosso controle, mas a gente tem as escolhas, né? Então, o que a gente vai escolher? Tá nos levando até Jesus? Tá nos levando a alimentar a nossa carne ou o nosso espírito? Então, a gente tem que decidir. É igual agora, né? A gente estava comentando ontem aqui no grupo. Vai ter a semana do carnaval. E o que as igrejas fazem? Eles acolhem os jovens, eles acolhem as famílias para aquele momento ali com o Senhor, porque vai ter, né, aqui o feriado. E quantos estão escolhendo ir para o mundo? E quantos estão escolhendo ir lá alimentar a sua carne, né? Então, são escolhas e vem as consequências, né? Aí que eu até anotei, falei assim, Deus, ele nos perdoa, mas ele não nos livra das consequências do plantio, né? E às vezes, nós mesmos causamos os nossos ferimentos quando a gente pega causas de outras pessoas. Quando a gente entra em causas que nós não fomos chamadas. Né? Às vezes você está ali numa reunião em família, e isso é muito comum na minha família, muito. Você está numa reunião em família, começa uma discussão entre um membro com outro, você já interfere, e ali já são lançadas palavras, são lançadas palavras que te machucam, mas você foi chamada para aquela discussão. Então a gente tem muito isso de envolver, pegar problema dos outros, envolver, querer solucionar algo que não é nosso, e às vezes a gente pode se machucar com isso. Às vezes no nosso trabalho, às vezes tem um colega ali, né? A gente quer amenizar, mas a gente tem que parar, respirar e ver. É o momento de eu ir falar? É a hora certa de eu opinar? Porque às vezes a gente vai ouvir coisas que vai nos ferir. Então, tudo isso que eu estou falando é em relação a nós, é nossas escolhas, né? E às vezes você vai pegar um problema de alguém que não era para você e aquilo vai te causar uma ferida. Eu tenho aprendido muito com a minha pastora, ela até fala, Lohane, não pega uma causa que a pessoa não queira. Primeira pergunta que você vai falar, você quer? Você quer ajuda? Você precisa de ajuda? Você quer oração? Porque isso é muito importante. A gente saber, porque às vezes a pessoa não quer e você está ali numa batalha que nem a pessoa quer enfrentar. Aí a carga e as feridas vêm para você, né? E poderia ser
evitado. E ela cita aqui o exemplo do rei Josias, né? Ele foi um homem, né, que ali encontrou o livro da lei, e o povo de Judá estava vivendo longe dos caminhos do Senhor. E quando ele encontrou o livro, que ele falou, nossa, estamos vivendo, né, tudo errado. Ele começou a ler as leis ali, ele começou a restaurar ali o templo, né, jogou os ídolos fora, e foi restaurando o templo do Senhor, colocando todos no caminho do Senhor. Mas chegou alguns anos à frente, Josias foi entrar em uma guerra que não era dele. Que não era dele. E Deus falou, mandou profeta falar, não era para ele ir, porque ele ia morrer. E mesmo assim, ele colocou ali a armadura, porque eu imagino assim, Deus, se Deus quisesse, ele falaria comigo, né? Às vezes a gente é prepotente e a gente acha que o outro não, Deus não fala com o outro. Às vezes Deus usa alguém tão simples para nos alertar, para nos aconselhar, às vezes nos detalhes. Ontem eu vi a irmã postando que Deus falou com ela na hora que ela estava descascando um ovo. Então Deus, ele vai falar, ele vai te alertar. E ele colocou ali a armadura e foi entrar numa guerra que não era para ir. E a consequência, o resultado foi a morte. Então, muitas vezes, as nossas escolhas podem nos levar à morte, e uma morte espiritual, né? Às vezes não é a morte física, mas uma morte espiritual. Eu falo que é pior do que a morte física, né? Então, para a gente nos atentar a isso. Até mesmo onde a gente vai aconselhar, o que a gente for falar, o Senhor está nos orientando, está nos pedindo a fazer isso, né? Então, e aí aqui eu falei assim, eu vou ler para o que está no livro. Ela colocou assim: o mesmo homem que havia sido fundamental na restauração religiosa do povo de Israel acabou se envolvendo em uma batalha que não era dele, sem receber a aprovação de Deus para agir de forma isolada. Por isso pereceu. Então, olha para você ver, Deus usou ele para restaurar o templo ali, restaurar as leis, e mesmo assim a escolha dele foi errada lá na frente. Então, por isso que a palavra do Senhor fala, né? Orai, vigiai, porque a gente tem que vigiar, não é só orar, não é só jejuar. A vigilância é muito importante. É como a Cléo falou, o cuidado é melhor do que o reparo, né? Então, é isso. Às vezes, as nossas feridas é porque a gente não cuidou, não teve um olhar cuidadoso, não teve uma escolha cuidadosa, né? Então, não precisamos fazer tudo na pressa, não precisamos fazer tudo correndo, escolhas rápidas, porque é o que a gente está vivendo hoje, né? É o que a gente está vivendo, essa correria, esse automático. Aquele dia que a Cleo ministrou aqui, eu falei, uau, a gente vive tão no automático que você não percebe, né? Você não percebe que ela falando assim, você tá com aquele pijama, com aquela roupa larga, eu falei, gente, ela tá me descrevendo, o coquinho no cabelo, e é assim, a gente vive no automático, né? Aí até uma amiga minha falou assim, gente, como que ela não é casada? Nossa, essa mulher é muito sábia, mas por quê? Porque vem de Deus. Deus já tá preparando ela, né, Cleo? Em nome de Jesus. E é isso, então a gente tem que saber, né, a ter escolhas com calma. A gente vê muita pressa, tudo muito corrido. E às vezes a gente faz escolhas erradas porque tem que decidir rápido. Eu vi esses dias, né, aquela Juliette lá do BBB, ela falando assim que um dia o padre Marcelo falou para ela: se você tiver que alguém chegar em você e falar assim, vamos, escolhe, você só tem essa opção, anda, não faça. Porque se você não tem a opção de escolha, é porque não é para você, não é de Deus. Deus não vai mandar, anda, escolhe. Não, ele vai te dar o tempo para você analisar, né? Então, quando tiver muito corrida, a gente parar e pensar, é isso mesmo? E a outra causa da ferida pode ser o outro. Pode ser o outro. E isso provavelmente acontece quando é alguém que a gente ama muito, né? Quando é alguém próximo. Porque se for alguém desconhecido, alguém que é irrelevante para a gente, não vai nos ferir. Pode até nos chatear, mas aquilo vai passar. E sempre vem dos próximos, vem daquele que você estendeu a mão, daquele que você acolheu. Mas tudo que a gente for fazer, né, a palavra de Deus já fala, faça como se fosse para o Senhor. Não faça assim, eu vou fazer para essa pessoa, porque amanhã, se eu precisar, ela está ali. Não.
o Senhor sempre vai levantar alguém para te ajudar. Vai levantar alguém para te estender a mão. Assim como você foi um canal de bênção na vida de alguém, Deus vai colocar alguém na sua vida. Nunca faça esperando alguém te retribuir, porque isso vai nos causar ferida. Porque às vezes naquele momento aquela pessoa não vai poder te ajudar, não vai poder fazer o que você fez por ela, porque ela vai estar numa situação difícil também. E às vezes eu coloquei assim, como, né? Como isso pode nos afetar? Através de palavras, através de atitudes e através da falta de ambas. Às vezes você está esperando alguém te dar uma palavra, esperando aquela pessoa te dar, ter uma atitude com você e você não vai fracassar. Eu quero até compartilhar aqui rapidinho, porque já está encerrando. Isso aconteceu comigo e às vezes você vai precisar de ajuda e a gente tem que ser humilde para pedir ajuda, porque Deus fala que a gente tem que andar em dois. Deus não fala se você tem que andar sozinho, porque Ele sabe que andando sozinho a gente não tem essa mesma visão. Às vezes a gente precisa de alguém para ter um olhar diferente, para nos ajudar, para segurar na nossa mão, para nos direcionar. E não é qualquer pessoa, né? São pessoas que são profissionais. Às vezes você precisa de um líder espiritual, igual a Cléo esses dias, a neta comentou que ela pediu ajuda para a pastora dela na época, para muitas coisas. Acho que foi pastor, né? Psicólogo, né? Pediu ele como pastor, não como aquele psicólogo ali no momento. E é isso que a gente precisa. E esse ano, no ano passado, que o Senhor fez uma transformação linda na minha vida, um testemunho muito lindo, mas eu fui ter um momento com a minha pastora sobre oração para desligamento de maldições hereditárias, de mágoas, de muitas coisas. E nessa conversa, eu descobri que eu tinha uma mágoa da minha mãe, sem eu perceber. Às vezes a gente não percebe, porque a gente não consegue enxergar isso. Então, eu sempre culpava, sempre eu falava assim, no momento que eu mais precisei, a minha mãe não podia me ajudar, porque ela precisa trabalhar e tudo, foi no meu puerpério, momento de luto que eu passei. Então eu tinha isso, minha mãe fez mais para minha irmã, não fez para mim. Só que nesse processo eu achava, porque tem um amor ali envolvido, que isso não é uma mágoa. Era simplesmente um fato isolado. E não, e ela me explicou que realmente isso era uma mágoa. E, por incrível que pareça, ela me deu a orientação certa, ela me deu o caminho certo. E ela disse, Lohane, você vai fazer uma semana de jejum e oração e abençoando a sua mãe, liberando perdão para sua mãe. Eu falo, pastor, mas eu amo minha mãe. Eu não tenho, você tem mágoa. E o primeiro dia que eu fiz isso foi libertador. Deus já foi abrindo minha visão, Deus já foi tirando aquele sentimento que eu tinha no meu coração. Quando chegou no sexto dia, que eram 7 dias, eu fui na casa da minha mãe e falei, mãe, me perdoa. Ela, por quê, minha filha? Ela ficou assim, falei, mãe, porque às vezes eu tive sentimentos que eu achava que a senhora tinha que fazer por mim, e a senhora deu o seu melhor, o que a senhora podia. Ela ficou emocionada, pediu perdão, mas isso foi libertador, tanto para ela como para mim. Então é isso, às vezes você vai precisar, sim, de um psicólogo, de um profissional, do seu líder. Isso não é vergonha. Quando a gente tem vergonha, quando a gente não quer ajuda, isso chama orgulho. E o orgulho não vai nos levar à cura. Ele vai nos paralisar. Então, peça ajuda, peça ajuda. E a outra causa são as circunstâncias, né? Pode ser um luto, uma tragédia, um problema financeiro, distanciamento de pessoas, enfermidades, mudanças repentinas. Então, isso pode nos causar feridas. Mas existe uma cura para isso, da sua ferida, né? Que é o Senhor. E aí, o mesmo Deus que corrige é o Todo-Poderoso que cura. Ele permite a dor e ele também é um médico que traz o alívio, né? E o Senhor, ele não quer só nos endireitar, ele deseja nos sarar de maneira completa, para que a gente possa usar essa cura não só para a gente, mas para o outro, que a gente possa ajudar o outro, né? Às vezes a nossa ferida hoje é um processo para a cura de outro amanhã, mas para isso a gente precisa ser curado. Você não tem como ajudar alguém, receitar algo se você não tiver curado ainda. Então, que hoje a gente possa analisar, passar o dia refletindo, Senhor, o que está me causando essa dor?
eu preciso de cura. Às vezes você não consegue sozinha. Peça ajuda ao seu líder espiritual, peça ajuda a um profissional, né, como um psicólogo, porque ele vai te orientar, ele vai te ajudar nessa causa. E isso é para você, por você. Porque eu falo assim que a gente trata tudo. A gente trata uma pressão alta, um diabetes, uma doença, mas quando se trata do emocional, do psicológico, a gente tem um preconceito muito grande. E aí, quem fica doente somos nós, né? A doença vai ficando ali, cada vez essa ferida vai se abrindo, vai se tornando cada vez mais difícil, né? De cicatrizar, de sarar. Mas hoje o senhor está falando, vamos voltar aí, vamos analisar o que está te doendo, o que está te causando dor, sofrimento, né? Precisamos analisar isso, para que a gente possa ser curada, para que a gente possa ter direcionamento, porque, como eu disse, a gente vai ficar andando em círculo e a nossa vida não vai ser transformada. O seu ministério não vai crescer, a sua família não vai melhorar enquanto você não se curar. Quando a gente não procurar a cura, não vai acontecer a transformação, né? Então, essa é a palavra que o Senhor ministrou no meu coração, através, né, desse devocional maravilhoso, que a gente possa pôr em prática cada ensinamento dessa semana, cada cada ensinamento mesmo, cada palavra, para que a gente possa crescer, para que a gente possa frutificar, para que a gente possa ajudar o outro, né? Porque os dons que o Senhor nos deu não é só para nós, é para o outro. Então é isso. Foi bem em cima da hora, né? Mas se alguém quiser falar alguma coisa, pode ficar à vontade. Então a gente vai orar. Lorena, você coloca de novo o nome da moça que eu esqueci. Que a Gisleia falou? Alguém lembra? Jordana, né? Então, vamos fazer oração por ela, pela Eliane, vamos levar nossos pensamentos, interceder daí, pedir o Senhor para nos revelar, né, a causa da nossa dor, para que a gente possa ser curada por Ele, né? Em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, diante do Senhor, da tua santa e gloriosa presença, Senhor, eu te agradeço, Pai, por cada ensinamento dessa semana, por cada aconselhamento. Pai, que primeiramente nós que somos ministrantes, nós recebemos a palavra e depois nós passamos para essas mulheres e que todas nós possamos, Senhor, viver cada ensinamento, cada aconselhamento que o Senhor nos ensinou nesse dia, nessa semana, uma semana abençoada. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor revele a nós as nossas dores, as nossas feridas, que a gente possa, Senhor, ser curadas, pedir ajuda, Senhor. Que a gente possa, Senhor, ser curada pelas tuas mãos, porque o Senhor é o médico dos médicos. Só o Senhor tem o poder de cura. Pai, então, em nome de Jesus, que o Senhor possa curar cada coração aqui, cada ferida aberta, Senhor, para que a gente possa crescer na tua graça, na tua sabedoria, para que a gente possa ser sensível à tua voz, para que a gente possa ter escolhas certas, Pai, e que a gente possa ser, meu Pai, vigilantes, para que a gente possa ter, meu Deus, escolhas corretas, para que a gente venha ter um plantio saudável, um plantio bom. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te apresento a Jordana, aquela criança que está internada. Pai, o Senhor é o médico dos médicos, que o Senhor possa, Senhor, ir de encontro a ela, trazer a cura, Senhor, trazer o alívio para esta família. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha curá-la por completo, assim como a Eliane, Pai. Está num processo difícil, uma doença difícil, Pai, mas para o Senhor nada é impossível. Para o homem, às vezes, ele já decretou que não tem jeito mais, mas nós cremos, Senhor, que será um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que prospera, um Deus bom, todo-poderoso, que tem poder, Senhor. O poder que o Senhor tem não há igual, não tem igual, não, nem que a gente imagine as melhores coisas desse mundo, não se compara.
mas nós já vivemos tantos milagres e nós cremos que o Senhor possa fazer um milagre na vida dessa criança, dessa mulher, dessa família e na vida dessas mulheres que se propôs, Senhor, a todos os dias ter se levantado, a estar fazendo a tua vontade, Pai. Que haja muitos frutos na vida delas, proteja, livre de todo mal, Pai, em nome de Jesus. Amém. A Isa falou que ontem ela excedeu, olha o meu.